Quem que vai te entrevistar, né? Vamos lá, tem um padrão aí em quem entrevista. Quem entrevista normalmente é uma pessoa ou do admissions office, ou um senior da faculdade, uma pessoa que está no último ano e não se formou ainda, ou um alumni, que é uma pessoa que já se formou, mas que ainda mantém vínculos com a faculdade. Então, normalmente são esses três tipos de pessoas que vão te entrevistar, não costuma variar muito além disso. E é bem normal, até pelo menos nessas duas entrevistas que eu fiz, que você não conheça a pessoa que vai te entrevistar, tipo, eles não te mandam nenhuma informação sobre quem vai te entrevistar até a sua entrevista. Então, por exemplo, eu tive uma entrevista na segunda-feira. Eu recebi, tipo, o nome da pessoa que ia me entrevistar e, tipo, o que que ela era, se era do Admissions Office, se era um senior, se era um alumni, no domingo à noite. Então, assim, você normalmente recebe com muito. Você recebe faltando muito pouco para a entrevista quem que vai te entrevistar. Mas isso não é muito um problema, eu acho que tem a ver também com coisas de confidencialidade, privacidade, enfim. Mas não acho que isso interfira muita coisa. E mesmo assim, se você acaba recebendo antes, você consegue dar uma procuradinha ali em Facebook, LinkedIn, Instagram, para encontrar a pessoa que vai te entrevistar. Pelo menos isso me deixa um pouquinho mais calma. Mas também não precisa bancar, né, de stalker e tal, não precisa disso. Só realmente ver ali quem que é a pessoa que vai estar, tipo, no one-on-one ali com você, numa salinha de Zoom, enfim. Bem interessante. E aí, o famoso como se preparar para uma entrevista, né? Assim, tem gente que fala que você tem que estudar com 3 meses de antecedência, tipo, tô exagerando. Mas tem que estudar com muito tempo de antecedência, tem que saber tudo ao fio, eles têm que saber tudo pé da letra. Mas eu não acredito muito nessa abordagem. Acho que entrevistas são coisas muito naturais. Óbvio que você não vai cru para uma entrevista, né? Você tem que saber, tipo, por exemplo, os valores da faculdade, algumas iniciativas que você acha bacana da faculdade, que você leu no site, porque no site sempre tem, ou nas mídias sociais, tipo Facebook, Instagram, sempre tem os projetos da faculdade, os princípios, os valores, os pilares, o core, assim, da faculdade, sabe? Se você não aplica Undecided, você sabe também provavelmente qual que é o seu major que você vai querer entrar ali para fazer. Então você tem que ir sabendo, tipo, meio que o mínimo, vai, digamos assim, pelo menos. Óbvio que é bom fazer uma pesquisa ali, ler o site. Site, assim, sempre importantíssimo. E uma coisa que eu acho que as pessoas não focam tanto, que eu acho que é um diferencial muito bacana, que até eu usei na minha entrevista, é você procurar os projetos e iniciativas da faculdade. Normalmente o pessoal foca muito nos valores e acaba deixando essa parte de lado, essa parte mais prática, digamos assim, de lado. Então, eu acho bem interessante você procurar sobre o que acontece na faculdade, sabe, clubes, tipo, o que tem de extracurricular na faculdade que você acha que seria bacana, que te interessa muito, que você tem vontade de fazer quando você chega lá, porque querendo ou não, chegando na faculdade, a gente vai ter que, né, participar, tal, ser um membro ali da comunidade, como eles gostam de dizer, e nada melhor do que você mostrar isso logo na sua entrevista, né? Eles já estão, né? Se você toma um posicionamento desse, eles já estão vendo pela entrevista que você é uma pessoa que quer fazer parte ali, tipo, ativamente daquela comunidade e que é mais um show don't tell, sabe? Que se você ficar muito nos princípios e valores e você esquece da parte do que a escola, a faculdade desenvolve na prática, então, tipo, sei lá, a faculdade tem um projeto de levar comida para pessoas desabrigadas uma vez por mês, ou uma vez por semana e você fala isso, que você tem vontade de participar disso, ao invés de falar que você, ai, nossa, eu gosto muito do espírito de comunidade, acredito super nisso de ajudar a comunidade ao redor e tal. Ao invés de você levar por esse lado, você ir para a parte mais prática, é muito interessante até para quem está te entrevistando ver por uma outra perspectiva. Então, acho isso bem bacana. E claramente que princípios e valores também são muito importantes de você entender e saber quais são. Então, não desmerecendo, só falando, mostrando a importância também de você saber o que acontece ali pela faculdade. Então, é importante, todos eles são importantes, mas beleza. Também acho bem bacana ter algumas respostas prontas para perguntas básicas. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é resposta pronta de tipo, você vai ficar lá, você vai escrever 1000 vezes o que você tá, a sua resposta, você vai ficar decorando, você vai falar no espelho, e você vai falar que nem um robô quando te perguntarem isso, porque provavelmente são perguntas que aparecem em todas as entrevistas.
Mas é você ter um norte, assim, do que você quer dizer quando te perguntarem isso e se te perguntarem isso. Falando que quando perguntarem, porque são perguntas muito comuns de serem feitas, mas quais que são elas, né, no caso? Quem que é você e o que você quer, qual que é o seu objetivo de vida e por que você quer isso daqui? Eu não coloquei no slide, mas essa por que você quer isso daqui também é bem importante. Então, não que você precise memorizar uma resposta para essas perguntas, mas saiba o que você quer passar com elas, porque assim, na hora, não vou falar que não dá para ficar nervoso, tipo, óbvio, todo mundo fica nervoso, todo mundo é gente, mas para você diminuir um pouco a sua ansiedade, tipo, não travar 100% na hora, porque eu sei que isso acontece com muita gente, você ter um norte do que você quer responder, se te fizerem essas perguntas, que são perguntas muito básicas, muito comuns, você já fica, você vai para a entrevista com mais segurança, sabe? Você vai para a entrevista com mais segurança que você está no controle ali daquela situação. Então, perguntas que eu acho muito importante você saber responder quem é você, quais são seus objetivos, o que você quer fazer da vida, essa é uma pergunta só, e por que você quer estudar naquela instituição. Então, essas 3 perguntas eu acho que são, assim, essenciais para você chegar numa entrevista sabendo, porque se te perguntar ali, você não vai travar, você vai conseguir desenvolver uma coisa já sabendo para onde você quer ir. E também ter de 2 a 3 perguntas para o entrevistador, ou ao invés de ter perguntas em si, você pode perguntar sobre iniciativas e projetos da faculdade que te interessem. Então, por exemplo, na minha entrevista, na que era obrigatório, eu vi no site da faculdade que tinha uma iniciativa dos estudantes que eles cuidavam de um fundo de investimento que movimentava, tipo, 3 milhões de dólares por ano. E eu achei isso, assim, muito incrível, que eu quero ir um pouco para a parte de economia também, quero estudar um pouco disso. E eu falei, cara, os estudantes fundaram um fundo de investimentos e eles administram, tipo, 3 milhões de dólares anualmente, tipo, era um negócio bizarro, assim, um negócio gigante, gigantesco. E foi uma das coisas que eu perguntei durante a entrevista, queria saber se, quem já entra direto, quem é freshman, já pode fazer parte? Tem um processo seletivo para fazer parte? Então, eu desenvolvi algumas perguntas em cima dessa iniciativa que eu achei, assim, incrível, super batia com o major que eu queria fazer nessa faculdade. Então, você não precisa ter, tipo, o que eu gosto de dizer é perguntas fora da caixa, mas isso fica muito subjetivo, e se me falassem isso, eu ia ficar nervosa, que eu ia falar, o que é a pergunta fora da caixa, sabe? Mas, por exemplo, eu acredito que essa parte das iniciativas e projetos seja uma coisa fora da caixa, e também alguma coisa que você realmente tenha curiosidade sobre, sabe? Às vezes a gente fica pensando, nossa, o que será que ele vai pensar que se eu perguntar vai ser um negócio muito doido, assim, um negócio muito legal. Ao invés de pensar nisso, pensa por um lado do que você realmente quer saber, sabe? Então, por exemplo, eu tinha muita vontade também de entender um pouquinho mais sobre o refeitório da faculdade, apesar de ter, né, eu expliquei, apesar de ter no site da faculdade, vocês mostram e tal, queria saber realmente se existe uma alimentação saudável, porque eu falei que uma coisa que me preocupa quando eu for para a faculdade e sair do Brasil é a alimentação, que eu sei que os Estados Unidos têm fama de que a alimentação não é saudável, e eu me preocupo muito com a minha saúde, então eu queria saber mais sobre isso e tal. Aí, engatando nisso, eu também perguntei sobre os facilities de academia, porque também é uma coisa que é muito importante para mim. Então, sabe, puxar coisas que realmente têm a ver com você, sabe? Que você não fique nessa noia de pensar, nossa, o que será que eu vou perguntar para ele achar que eu estou fazendo uma pergunta muito legal? Então, coisas que realmente você tem interesse em saber e que não foram respondidas até então, sabe? Então, acho que isso seriam perguntas fora da caixa, que eu não vou dar essa denominação, porque se me falassem isso, eu ia ficar nervosa. Sabe, o que é uma pergunta fora da caixa, velho? Não tem esse negócio de pergunta fora da caixa. Mas é realmente coisas do seu interesse que batem com a sua personalidade. Se você conseguir puxar um gancho já da sua aplicação, sei lá, do seu personal statement e tal, consegue até fazer um negócio bem well-rounded. Então, é isso, mas também não precisa fazer um questionário, 2, 3 perguntas ali. Se você conseguir dar uma engatada, uma conversada, tal, desenvolver em cima, porque uma entrevista não é para ser um negócio de uma mão só, né? É um negócio para você fala, a pessoa te escuta, a pessoa responde, você escuta, responde, então é para ser um diálogo, realmente, né? Uma via de 2 mãos. Então, se você já tem de 2 a 3 perguntas e você desenvolve, né, com a pessoa, ela vai falando e você vai falando, nossa, que bacana, porque aí você pergunta, nossa, porque eu, por exemplo, no meu caso, eu me preocupo muito com a minha saúde, eu sei que a alimentação dos Estados Unidos tem fama de não ser muito boa,
E aí você vai conversando com a pessoa para ela ter uma mínima noção de quem você é, sabe? Ter uma mínima noção de para te conhecer e ver ali realmente se você tem um fit com a faculdade, que querendo ou não, a entrevista também serve para isso. Se você tem a oportunidade de saber quem que vai te entrevistar, é bem importante procurar nas redes sociais, procurar dar uma pesquisada ali no Instagram, LinkedIn. LinkedIn é super importante, porque é onde ficam as coisas mais não sociais. Sociais fica mais no Instagram, mas tipo coisas mais de trabalho mesmo, sabe? Então, você consegue ver o que a pessoa faz de trabalho pelo LinkedIn, normalmente é o mais fácil. Facebook, acho que ninguém mais usa tanto, né? Mas vai que você consegue achar tal. Mas você não precisa ser um FBI, não. Só você conhecendo, assim, tipo, minimamente a pessoa que vai te entrevistar já é uma ajuda, assim, tipo, muito boa. Tanto que, no meu caso, que eu achei a entrevistadora, que me mandaram as informações da entrevistadora só no domingo à noite, eu dei uma procurada no LinkedIn, no Instagram e tal, achei a pessoa. Óbvio que eu não segui, não fiz nada disso, eu só queria saber quem era, ver a cara, pra não chegar lá e tomar um susto. E saber o que ela fazia, né? Foi uma menina que me entrevistou. Aí eu vi que ela, tipo, era uma pessoa que curtia muito viagem. Eu vi que eu gostei. Eu vi, não, né? Eu também gosto muito de viagem, então eu sabia que era uma coisa que a gente tinha como conversar. Ela era uma estudante internacional lá na faculdade, ela era das Filipinas. Eu consegui ver pelo Instagram dela alguns gostos mais pessoais, assim, né? E pelo LinkedIn eu consegui ver com que ela trabalhava, ela estava fazendo estágio, ela estava se formando na faculdade. Então, óbvio que a pessoa dá uma introdução do que ela faz, quem que ela é, no comecinho da entrevista, você não chega já falando e soltando verbo, ela vai dar uma guiada e tal, mas só de você não chegar cru ali, né? Eu acho que eu acredito muito não é um ditado, mas é um dizer que fala que a gente tem medo das coisas que a gente não conhece. E pra mim isso é muito verdade. Eu super concordo, eu morro de medo das coisas que eu não conheço. Então, eu saber que eu tô chegando com alguma bagagem de informação para aquilo, é uma coisa que me deixa muito mais tranquila e mais calma na hora da entrevista, né? Que, querendo ou não, é virtual, mas transparece, você fica muito nervoso, a sua voz, seu tom de voz. Então, chegar com uma bagagem de você saber o que está acontecendo minimamente, eu já acho que é assim, um puta avanço para você não ficar assim travado, tipo, travado de não conseguir falar na hora. Então, isso também é muito importante. E você saber se vender, mas não se vender no sentido de você falar, nossa, não, porque eu sou muito bom, tal. Mas, por exemplo, você se vende num sentido, você se vende indiretamente. Então, por exemplo, vi que um dos valores da faculdade é proatividade, tá? O que eu já fiz na minha vida de ser proativo? E você vai resgatando essas memórias, projetos extracurriculares que você já fez. Então, um dos pilares da faculdade é você ser proativo. Como é que eu posso mostrar para a moça ali e tal? Como é que eu posso vender a ideia de que eu sou proativo sem ter que dizer que eu sou proativo? Porque você dizer é uma coisa, né? Você mostrar ali com fatos, tal, com analogias, com analogias não, né? Com exemplos reais, que você é uma pessoa proativa, pô, já é bem mais interessante e prende mais a pessoa também, né? Então, por exemplo, vamos supor que você fez parte de um projeto durante a pandemia que arrecadou 20 cestas básicas e, sei lá, 20 cestas de produtos de limpeza para famílias necessitadas. Então, isso é um grande exemplo de liderança, de proatividade. Ainda mais se você foi a pessoa que foi lá e falou, não, vou fazer, e você estruturou tudo. Óbvio que você pode ter tido ajuda de outras pessoas, né? Ninguém consegue fazer um negócio desse sozinho. Mas você conta um relato desse, a pessoa sabe que você é uma pessoa proativa, que você é uma pessoa que valoriza a liderança, que você é uma pessoa que um dos seus pilares, dos seus valores, enfim, dos seus princípios é a liderança. Então, é muito mais se vender no sentido de contar histórias. Também acredito bastante nessa questão de ser tipo um storyteller, assim, sabe? Acho que a gente tem que saber não, nem engajar, não é essa palavra, mas fazer com que a pessoa fique interessada pelo que você tá contando ali, né? Porque
a gente que eu me incluo nisso, a gente tem, tipo, 18 anos, 17 anos quando tá aplicando, enfim, que seja 20, 20 e poucos, a gente não viveu um terço da vida ainda, então é muito mais sobre você ser verdadeiro, sobre quem você é, e você tentar trazer isso para quem tá te analisando ali. Porque se você tenta ser outra pessoa, acaba que fica uma coisa que não é muito sustentável, né? A longo prazo, assim, tal, não é uma coisa muito bacana. E mesmo se você tenta ser outra pessoa, você sabe que aquela faculdade tipo, tá te dando um aceite, se for o caso, pra uma pessoa que você não é. E não sei se isso vale tanto a pena, né? Então, uma reflexão também.